Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo, em mais uma aula de História. Bom, o assunto da nossa aula hoje é referente à Era Vargas. A Era Vargas é um período da história do Brasil bastante importante em termos de estudos, de história, já que dentro desses 15 anos nós vamos ter várias modificações políticas que vão ser determinantes para o percurso da história do Brasil. E a própria figura Getúlio Vargas vai demonstrar durante esses 15 anos várias facetas, de um mesmo homem, de um mesmo animal político. Esse indivíduo, ele assume o poder, do Brasil após a Revolução de 30 e ele vai estar presente, enquanto governante brasileiro desde 1930 até 1945. E isso não necessariamente significa o fim de Getúlio Vargas, já que mais à frente o Vargas volta enquanto presidente eleito pelo povo em 1950. Bom, mas a Era Vargas que nós estamos estudando dentro desse vídeo, ela é dividida em três partes. Uma é o governo provisório, outra é o governo constitucional e a terceira e última, Estado Novo. Bom, como eu já disse, o Vargas ele inicia sua trajetória no poder brasileiro após a Revolução de 30, onde acontece uma ruptura com o poder concentrado nas mãos das oligarquias, de São Paulo e Minas, que antes revezavam-se no poder durante todo o período ali da República Velha. Bom, o Vargas, quando assume o poder, ele estava cercado ali por determinados grupos. Entre esses grupos nós temos os militares, os tenentes, Boa parte dos tenentes vão apoiar o Vargas, já que eles apoiavam o Brasil com um governo federal mais forte e também queriam, de certa forma, ter uma participação política maior. Mediante esse contexto, Vargas ele aproveita, boa parte desses tenentes, desses militares, para colocar eles em cargos de confiança na gestão do governo dos estados. Por quê? Após a Revolução de 30 é estabelecido o governo provisório, que dura de 1930 até 1934, e dentro desse governo provisório nós temos ali a ausência de uma Constituição, o que dá uma autonomia, o que dá um poder muito grande nas mãos de Vargas. E o que Vargas vai fazer com esse poder? Ele vai destituir os presidentes das províncias, os governadores, e vai colocar no lugar desses governadores interventores federais. Esses interventores federais, como nós já sabemos, eles são indicados pelo próprio Getúlio Vargas. E quem são esses interventores federais? Os próprios militares que apoiaram Vargas durante o movimento da Revolução de 30. Além disso, o Vargas, ele, como um bom observador, ele vai estar atento à questão ali das manifestações populares que reivindicavam ali a questão da regulamentação do trabalho, já que as relações de trabalho dentro do Brasil, antes ali da ascensão de Vargas, elas eram totalmente desregulamentadas, o que levavam de certa forma, a classe operária, os trabalhadores urbanos, a passarem ali por várias e várias situações precárias de trabalho, como jornadas muito extensas de trabalho, sem direito a folga, com salários baixos e sem qualquer tipo de direito de licença. Bom, além disso, o voto ele era extremamente segmentado, já que a população analfabeta não podia votar, mulheres não podiam votar, assim como também militares de baixa patente. Bom, mediante a todo esse contexto de manifestações, o Vargas ele não vai estar de bobeira, já que o Vargas ele vai estar ali pontuando modificações para conseguir controlar essa galera que vinha lutando por direitos. Então, o que a gente pode interpretar a respeito disso é que o Vargas não é meramente um homem bom que vai ali promover direitos aos trabalhadores, e sim um cara que era bastante atento às situações que vinham ocorrendo no Brasil e que vai atender aquelas reivindicações com o objetivo de permanecer no poder, certo?
Então Vargas, ao atender essas reivindicações dos trabalhadores, né, regulamentando algumas questões do trabalho, já durante o governo provisório, ele já vai conseguir controlar um pouco essas manifestações. E a aproximação do Vargas, ainda dentro do governo provisório, vai ser justamente o controle dos sindicatos. Controlando os sindicatos e, de certa forma, acalmando os ânimos dos trabalhadores urbanos, o Vargas ele consegue ter uma tranquilidade para montar o esquema dele, certo? Bom, além dele, né, de certa forma, regulamentar algumas questões dos trabalhadores, ele vai estar criando ali o Código Eleitoral em 1932. A criação do Código Eleitoral ela é extremamente importante porque ela vai permitir o voto feminino, além também de regulamentar o voto secreto. Bom, essa questão do Código Eleitoral, que é criado em 1932, ele vai ser implementado mais à frente e dentro da Constituição que vai ser feita em 1934, mas ainda não chegamos na própria Constituição. Bom, dentro disso, ele cria o Código Eleitoral, ele regulamenta algumas regras na relação de trabalhador e empregador, né? E dentro dessas questões ele também vai estar ali criando ministérios que vão ser ali bastante importantes na gestão dessas questões que eu acabei de falar. Bom, os ministérios que ele cria são Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e Ministério da Educação e Saúde. Com isso ele consegue, né, em pouco tempo já regulamentar muita coisa, já fazer bastante coisa para atender a essas demandas criadas pela população, certo? Bom, porém, nem tudo são rosas, né? E o Getúlio Vargas ele vai enfrentar problemas ali com os paulistas, já que em 1932 ocorre a Revolução Constitucionalista, onde a galerinha de São Paulo, né, ressentida pela perda de influência no poder federal e ressentida pela ausência de uma Constituição, eles vão estar se manifestando contra o próprio Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele consegue controlar a revolta popular, né, do estado de São Paulo e após ele controlar essa revolta paulista, ele vai estar ali, né, dialogando com algumas lideranças do movimento e pouco a pouco ele vai indicar ali a formulação de uma constituinte. Essa constituinte, em suma, significa o quê? Bom, seriam convocadas eleições para elegerem os deputados e esses mesmos deputados debateriam as leis e as regras que seriam implementadas na Constituição, que seria a nova Carta de Regras do Brasil. Bom, é feito isso e durante o ano de 1933 é feita uma Constituinte e a mesma Constituição, né, debatida por essa Constituinte é regulamentada em 1934. Essa Constituição ela já vai trazer ali alguns direitos a mais para o trabalhador, além de, né, oficializar o Código Eleitoral criado em 1932, que, né, possibilitava ali, né, o voto feminino, o voto secreto, né, além de tocar nas questões, né, da jornada de trabalho, entre outras coisas. Bom, dentro disso, com a Constituição feita em 1934, segundo a própria Constituição, as eleições seriam feitas de maneira direta no sentido geral. Porém, a primeira eleição após a Constituição, essa eleição seria feita de maneira indireta, ou seja, o Congresso, os próprios deputados elegeriam o presidente. Bom, esses deputados que foram eleitos para essa Constituinte, para formular essa Constituição, esses deputados, muitos deles tiveram apoio dos sindicatos. E os sindicatos, por sua vez, já estavam sendo controlados pelo Vargas. Então, há todo o encaixe que vai facilitar a eleição do próprio Vargas em 1934. Isso não significa que o Vargas também não poderia ter sido eleito pelo voto popular. Porém, o Estado de São Paulo, né, depois da Revolução Constitucionalista, ainda poderia ser um problema. Bom, então ele amarra as coisas num sentido bastante favorável à sua eleição, que são, né, as eleições indiretas, promovendo ali, né, o seu mandato, que iria durar de 1934 até 1938. Esse mesmo mandato,
é referente à parte do estudo, né, do governo constitucional da era varguista. Esse governo constitucional, ele vai ali, de certa forma, enfrentar alguns problemas dentro da esfera política, já que a polarização no mundo, né, a polarização que já vinha acontecendo na Europa e em vários locais do mundo, essa polarização política vai chegar ao Brasil. Dentro dessa polarização política, nós temos, né, no campo ali das manifestações, dois grandes grupos surgindo. Bom, um deles é a ANL, que é um movimento, né, comunista, e do outro lado nós temos os integralistas, que é um movimento fascista brasileiro. Bom, esse movimento fascista brasileiro, ele pregava ali, né, uma mistura de elementos, né, da cultura brasileira com elementos, né, de a ideia de um cidadão brasileiro ideal, e ao mesmo tempo eles pregavam ali um nacionalismo ainda mais aclamado, ainda mais, né, fervoroso do que o nacionalismo trabalhado pelo próprio Vargas. Esse integralismo, num primeiro momento, não vai ser, né, um inimigo, ali, um perigo para o Vargas, já que ele, de certa forma, tinha alguns pontos de semelhança com esse movimento integralista. Já por outro lado, o movimento comunista tinha, né, pontos de divergência em relação ao Vargas, e esse movimento comunista iria tentar tomar o poder em 1935 através ali da tomada de quartéis. Porém, as lideranças desse movimento comunista são presas nesse mesmo ano. E aí é que entra o X da questão, já que o governo constitucional ele só vai durar até 1937, quando o Vargas já estava observando que ele teria, né, que deixar o poder no ano de 1938, quando acabaria o seu mandato. Visualizando essa situação da polarização política, do medo, né, que as pessoas tinham, né, em relação ao comunismo, em relação a esses movimentos que vinham, né, tomando força no Brasil, o Vargas ele vai, né, através, né, de uma aliança ali com outras figuras nos bastidores, ele vai jogar, né, numa rádio um suposto plano de tomada de poder em 1937. Porém, esse plano, né, chamado Plano Cohen, ele é extremamente sem sentido. Se a gente parar para pensar que em 1935 as principais lideranças políticas, né, do movimento comunista já estavam presas, inclusive deportadas, que é o caso da Olga Benário, certo? E o Vargas, ele vai justamente fazer o quê? Ele vai alegar que existe um risco, né, de um golpe comunista no Brasil, e ele vai declarar estado de sítio. Ó, tem o risco do comunismo no Brasil, esse plano aí não pode ser posto na prática, esse pessoal aí vai tacar fogo na casa das pessoas, vai fazer arruaça, e eu não quero que isso aconteça. E ao, né, fazer isso, declarar estado de sítio através, né, desse suposto plano Cohen, o Vargas ele vai inaugurar o terceiro período, a terceira parte ali da Era Vargas, que é o Estado Novo. O Estado Novo é a parte, né, que nós temos a ditadura realmente instalada no Brasil, já que o Vargas ele vai outorgar uma Constituição e ele vai fechar o Congresso. Ou seja, né, ele vai agir efetivamente como um ditador, certo? Essa terceira parte, o Estado Novo, é tema da próxima aula. Então acompanhe o roteiro de estudos e até a próxima, galera!